Muito bom dia a todos, todas. Muito bem-vindos ao primeiro encontro sobre saúde, alimentação e ações sustentáveis. Vamos dar início ao nosso maravilhoso evento. Eu sou a Patrícia Pena, aluna do curso de nutrição e integrante do projeto de extensão Aproveitamento Integral dos Alimentos, uma ação sustentável. E hoje eu estarei com vocês neste momento de abertura e na moderação da nossa primeira mesa. Nesse evento que ocorre nos dias de hoje, 24/11, e amanhã, dia 25/11, nós vamos discutir sobre a importância do aproveitamento integral dos alimentos nas perspectivas social, de segurança alimentar e da sustentabilidade. Ao longo das 5 mesas que serão realizadas, teremos convidados muito especiais, que são referências nessas temáticas, conforme todos podem conferir na página de inscrição no site Simpla. Gostaríamos antecipadamente de agradecer a presença dos integrantes dessa mesa de abertura. A coordenadora do curso de nutrição do IBMR, professora Patrícia Souza dos Santos, formada em nutrição pelo Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da UFRJ, atua na docência do ensino superior desde 2002 e em 2016 ingressou no quadro de docentes do IBMR, ministrando algumas disciplinas para o curso de nutrição e de biomedicina. Em 2018 assumiu o cargo de coordenadora adjunta e atualmente é a coordenadora do curso de nutrição. Passo então a palavra à professora Patrícia. Por favor, professora Patrícia. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Obrigada pela apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite, né? Ter projetos de extensão numa instituição de ensino é uma premissa básica que traz benefícios tanto para quem promove o projeto, né, os docentes envolvidos, os alunos, assim como para a sociedade. Essa troca sempre foi e sempre será super importante para o crescimento mútuo, né? Então, tenho muito orgulho de ter no quadro de docentes do curso de nutrição professores como a professora Omar Oliveira e a professora Janaína Arruda, né, que se engajam em trazer outras ações além de ministrar aulas. Então, isso é um orgulho para o curso de nutrição, termos professoras engajadas e competentes como a Omara e a Janaína. Então, muito obrigada, parabéns por esse projeto, que tem, né, um tema atual, urgente, muito necessário. Então, parabéns por todo o projeto, por toda a condução do projeto. Parabéns pela culminância, né, que está acontecendo hoje, continuará amanhã, né? É uma programação muito bacana, com pessoas que são referências nessa temática. Então, parabéns. Sucesso. Na verdade, o projeto já é um sucesso no dia de hoje, de amanhã. Tenho certeza que vocês terão. Então, parabéns. E, mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Todos os envolvidos, né? Janaína, Mara e todos os alunos, parabéns pelo trabalho de vocês. E muito obrigada e bom dia a todos. E aproveitem esse momento, viu, pessoal? Né? Então, aproveitem as palestras, aproveitem o momento de discussão, como eu falei, desse tema que é tão atual e urgente, tão importante, tanto para a profissão do nutricionista, assim como para qualquer cidadão. Então, muito obrigada, Patrícia, e bom dia, pessoal. Muito obrigada, professora Patrícia, maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Vou passar, então, essa foi a fala da professora, nossa coordenadora de nutrição do BMR, professora Patrícia Souza dos Santos, e vamos dar progredir aqui na apresentação das pessoas que estão compondo a mesa. Presente aqui também conosco, nessa mesa de abertura, o representante do Ecossistema Ânima, coordenador de extensão da nossa região, o senhor Gilvan Ferreira de Araújo, que é doutor em comunicação pela UFMG, jornalista, publicitário e sociólogo.
O mesmo possui 3 livros publicados, sendo o último deles Telejornalismo, da História às Técnicas, pela editora Intersaberes, no ano de 2017, que está disponível na biblioteca virtual do Ecossistema Ânima. É também professor da UNA em Minas Gerais e TI da Coordenação de Extensão de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. Então, agora eu passo a palavra ao senhor Gilvan. Por favor, senhor Gilvan, muito obrigada. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. Gostaria muito de agradecer à professora Omara Oliveira pelo convite, aos alunos também, e já de antemão parabenizar pelo evento. Afinal de contas, quando a gente fala de nutrição, de fome, de sustentabilidade, a gente não pode esquecer que no Brasil mais da metade da população brasileira vive algum tipo de insegurança alimentar, sendo que 15% dessa população brasileira convive com a fome diária. No mundo, segundo dados da própria ONU, né, são 10% da população mundial que vive essa insegurança alimentar. Então, por aí a gente vê o quanto é importante um evento como esse estar discutindo, a partir do viés desse olhar de alunos e profissionais de nutrição, o quanto isso é importante não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Parabéns a vocês, aos alunos, aos professores pelo evento, e é uma satisfação poder participar de alguma forma desse momento. Obrigado. Muito obrigada, senhor Gilvan. Posso aproveitar e falar, Gilvan, é um prazer te conhecer. Não conheci o Gilvan, olha o evento também, né, ajudando a aproximar as pessoas que fazem parte, né, da nossa regional Minas, Rio e Goiás, né? Então, prazer, Gilvan. Muito obrigada por você estar aqui nos prestigiando. Obrigado, senhora professora Patrícia. É um prazer, viu? Prazer te conhecer também. Muito bom. Então, muito obrigada, professor Gilvan, mais uma vez. Essa foi a apresentação aqui na mesa do senhor Gilvan Ferreira de Araújo. Também compondo nossa mesa de abertura está a representante da nossa instituição parceira, a EDI Carmen Miranda, articuladora pedagógica Luana Sabino Trindade. A Luana é pedagoga pela UERJ e possui formação em psicologia pelo IBMR. Por favor, senhora Luana, passo a fala à senhora Luana. Bom, então, primeiramente, agradecer a parceria, né, com a faculdade, BMR, onde eu me formei também, muito grata, e, muito precisamente, agradecer a nutrição, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá no nosso ED, né, com um projeto Aproveitamento Integral dos Alimentos, uma ação sustentável, que tem tudo a ver com o nosso projeto pedagógico do ED. Então, assim, ver as professoras colocarem em prática tudo que a equipe de nutrição tem nos ensinado, e assim, ver as crianças também nesse movimento e, consequentemente, as famílias, né, a comunidade no entorno da escola, é muito bom. Eu acho que essa é a importância da escola para a sociedade, quando a gente vê essa mudança de realidade. Então, assim, muito agradecimento, em nome do ED, obrigada. Muito obrigada, senhora Luana. Essa foi a fala da senhora Luana, articuladora pedagógica, representando a EDI Carmen Miranda. Muito obrigada. Continuando e compondo ainda a nossa mesa, as professoras responsáveis pelo nosso projeto de extensão. A professora do curso de nutrição Janaína de Arruda Santos, que é integrante do projeto, nutricionista, mestre em ciência e tecnologia de alimentos e especialista em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos. Nossa professora atualmente finaliza também MBA em Gastronomia e Gestão de Negócios em Alimentos e Bebidas e atua no corpo docente do curso de Nutrição do IBMR desde 2020. A mesma possui 10 anos de experiência na área de controle de qualidade e segurança dos alimentos. E a professora do curso de Nutrição, coordenadora do nosso projeto de extensão, Aproveitamento Integral dos Alimentos, uma ação sustentável, professora Omara Machado Araújo de Oliveira, que é nutricionista pela UF, bióloga, mestre em ciência e saúde coletiva pela UF, pós-graduada em nutrição funcional e nutrição clínica pela UF também, docente do curso de nutrição do IBMR desde 2014 e da Fundação Municipal de Educação de Niterói desde 1994. Possui experiência na área de educação e saúde.
Passo, então, a palavra às nossas professoras, Omara e Janaína, que farão uma breve apresentação sobre o nosso projeto de extensão, antes do início da nossa primeira mesa de convidados, que será conduzida pelo senhor Daniel Balaban, também presente neste momento nessa mesa, e que faremos as devidas apresentações, assim, ao término que as professoras façam a breve introdução do projeto. Com a fala, professoras. Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer a presença de todos os integrantes da mesa, a coordenadora, nossa coordenadora Patrícia, obrigada pela presença, o professor Gilvan, muito obrigada também pela presença, a Luana, nossa representante da instituição parceira. Eu já estou muito emocionada com isso tudo que está sendo dito, né? Foi muito trabalho aí desde o início desse ano, com essa equipe linda de extensionistas, com a minha parceira, professora Janaína, meu braço direito aí, o tempo todo nós trabalhando muito, né? Quero agradecer também a presença do senhor Daniel Balaban, que daqui a pouquinho vai estar falando um pouquinho para a gente, e claro, os protagonistas, né? Os alunos extensionistas que se mobilizaram aí com muito empenho para estar hoje com esse evento, né? Afinal de contas, foi ideia deles, nem foi ideia nossa, né? De nós professoras desse evento, de promover esse evento, né? As sugestões para convidar essas pessoas, referências aí também sobre o tema, foi tudo ideia deles. Nós só fizemos orientar, ideia de vocês, né? Então, quero agradecer também a presença de todos vocês e aos que estão aí presentes, muitos alunos, com certeza, já vi aqui alguns nomes. Eu espero que vocês aproveitem muito, né, esses 2 dias. E eu e a professora Janaína vamos falar um pouquinho do que é esse nosso projeto. Então, o nosso projeto de extensão, que se chama Aproveitamento Integral dos Alimentos, uma ação sustentável, ele vem acontecendo desde o início do ano, né? Eu coordeno esse projeto e tenho como parceira a professora Janaína, meu braço direito, que está aí junto comigo em todas as ações. Coordenamos juntas, né, esse projeto, com esses 11 alunos dos campos Catete e Barra, são alunos do curso de nutrição, né, e que eu faço questão, eu fiz muita questão de colocar o rostinho aí de todos eles, da Andressa Carvalho, da Blanca Dian Soares, da Flávia Brochado, do Hamilton França, da Caterine de Jesus, da Larissa Nunes, da Patrícia Pena, do Rodrigo Fernandes, da Tainá Antunes, da Tainá Pérez e da Vanessa Honório. Esses 11 integrantes fazem parte dessa equipe linda de extensionistas e que eu fiz questão de colocar o rostinho deles aí, porque nem todos estarão na linha de frente hoje, né? Se mostrando aí como moderadores. Então, nenhum deles ficou de fora de muito trabalho árduo desde o início desse projeto. Tá? Nenhum deles. Todos com muito afinco, com muita dedicação, motivação não faltou, né? Eu estou muito emocionada já, gente. Mas vamos continuar. O nosso projeto ele faz parte, né, dessa área de concentração do eixo 2 de sustentabilidade e meio ambiente, na linha, né, de produção e consumo sustentáveis, e também do eixo 3 de saúde, qualidade de vida e bem-estar, na linha de prevenção de doenças e promoção da saúde. Então, essa é a área de concentração da qual faz parte aí as áreas, né, na realidade, dentro desses eixos e linhas, que faz parte aí o nosso projeto, né, com a natureza de ações de intervenção em comunidades, que foi o que a gente
fez, né, apesar de ser, por enquanto, virtualmente, nesse ano aí que não é novidade para ninguém, né? Então, e que relevância, né, tem o nosso projeto, esse projeto tão lindo, diante dessas dificuldades econômicas pelo qual o nosso país passa, não só o nosso país, mas o mundo passa. É cada vez mais importante a utilização integral dos alimentos para que nós possamos promover uma alimentação mais saudável e contribuir com a diminuição do desperdício, que, consequentemente, vai ter um impacto positivo no meio ambiente, né? Gerando aí menos resíduos para o nosso meio ambiente. Mas a gente sabe que essa é uma prática que não é habitual ainda entre a maior parte da população, né? Nós precisamos disseminar mais esse processo. E essa é uma forma muito importante, através desses projetos de extensão que acontecem fora dos muros da instituição, né? Podermos trabalhar junto com os alunos e a comunidade nesse processo, disseminando esse fazer, né? Então, aproveitando aí as partes não convencionais dos alimentos, como as folhas, as cascas, os talos, as sementes. Então, com muitas possibilidades de receitas deliciosas, que infelizmente não pude experimentar todas, mas vocês, daqui a pouco, a professora Janaína vai mostrar, né? E vocês, ao final aí dessa apresentação, vão poder acompanhar, seguir lá o Instagram, visitar o canal do YouTube que foi criado para disseminar esse conhecimento, para uma troca, né? De tudo isso que foi produzido aí durante esse ano. Então, nós tínhamos o objetivo de conscientizar a comunidade escolar. Fiquei muito feliz com as palavras da Luana, né, sobre a importância da utilização integral dos alimentos. Que bacana a gente estar sintonizado, né, com o projeto pedagógico da instituição. Então, nós tínhamos esse objetivo de apresentar receitas práticas, nutritivas, que evitasse, né, que mostrasse evitar o desperdício, visando uma economia, um melhor aproveitamento do valor nutricional dos alimentos, porque nessas partes não convencionais também tem nutrientes, né? E nós trabalhamos aí junto com com o EDI Carmen Miranda, né? Essa população de funcionários, é claro que com a ideia de que eles pudessem disseminar junto aos responsáveis das suas crianças. E nós trabalhamos durante esse tempo todo através da plataforma digital Collaborate, com a qual estamos agora realizando este evento. Então, nós, professoras, eu e a professora Janaína, assim como os alunos, fizemos evento online, de contato aí com a instituição parceira. Fizemos as receitas, né? Os alunos gravaram, testaram as suas receitas, literalmente. Então, as receitas que foram realizadas não foram só receitas copiadas de algum lugar, elas foram testadas, feitas e refeitas, né? Tudo para proporcionar uma forma fácil de acesso e para termos a maior quantidade de adesão possível de participantes. E eu queria dizer que nós tivemos encontros, né, semanais, algumas vezes a cada 15 dias, para que os alunos, nós e os alunos, conseguíssemos dar conta de tanta produção. Muitas das vezes trabalhamos muito mais do que 8 horas semanais, que foram as horas destinadas, né, desde o início desse projeto, com muito empenho, muito comprometimento, muita vontade de aprender e de ensinar também. Tivemos muita troca, eu fico muito feliz e quero parabenizar essa equipe de alunos extensionistas. Vocês fizeram grande diferença
Desculpa, gente. E o que nós realizamos, né? A professora Janaína vai falar um pouco mais sobre tudo, né? Vai mostrar aí tudo que essa turma linda fez. E eu queria só dizer o que cada um, né, contribuiu aí na realização das apresentações que aconteceram remotamente, né, de forma online, através do nosso Collaborate, a elaboração dessas receitas práticas e nutritivas, com as videoaulas que foram gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube, enviadas, né, aí para que os funcionários da unidade Carmen Miranda, do EDI Carmen Miranda, pudessem ter acesso, né, e lógico que dessa forma disseminando também a outras pessoas, né, já que faz parte desse canal do YouTube, a criação do canal, né, a elaboração de um resumo que foi aprovado na 13ª edição do encontro Sabores e Saberes da UFRJ. Tivemos também, né, essa produção dessa equipe, a criação do Instagram para ampliar também a divulgação desse projeto, para que alunos, como vocês que estão aí assistindo, que não fazem parte ainda de um projeto de extensão, possam ter ideia, né, de como é importante a participação de vocês em projetos de extensão, para a formação de vocês, para a vida de vocês. O dia que vocês tiverem, né, a oportunidade de participar, vocês vão ver o quanto é importante para vocês. E eu vou agora deixar a professora Janaína falar um pouquinho, tá bom? Olá, pessoal, bom dia. Antes da gente dar continuidade à apresentação, que já está se encerrando, é uma apresentação breve, né, porque estamos aqui todos na expectativa do início da primeira mesa. Não diferente da professora Omar, eu não posso deixar de agradecer a todos os presentes, participantes, a professora Patrícia, professor Gilvan, professora Luana, enfim, o senhor Daniel Balaban também, que já está aqui conosco desde cedinho. Muito obrigada a todos pelas palavras, pelo incentivo, e obrigada, professora Omar, também, por ser tão sempre empenhada e ter confiado em mim também para levar o projeto. E eu me sinto privilegiada em trabalhar com um grupo tão especial, tão competente, né? Que os nossos alunos extensionistas, de fato, são maravilhosos. A gente sempre diz que não teria como imaginar que nós teríamos um grupo tão empenhado, tão competente, tão maravilhoso. Então, muito obrigada a todos. Bom, e eu gostaria então de terminar aqui a nossa breve apresentação, explicando sobre o nosso projeto, né? No início, nós esperávamos talvez até menos do que nós realizamos, isso também nos deixa muito felizes, né? Então, nós esperávamos que os nossos estudantes pudessem vivenciar a oportunidade de aplicar seus conhecimentos técnicos de uma forma mais prática, ativa, que eles pudessem treinar as suas habilidades na prestação de esclarecimentos, né, que é fundamental para escolhas alimentares mais saudáveis, consequentemente, a gente conseguir impactar essa melhoria na qualidade de vida da população, especificamente na população atendida pelo projeto. E, além disso, nós também esperávamos que esse trabalho fosse disseminado entre os responsáveis dos alunos da nossa instituição parceira, com o intuito de nós alcançarmos cada vez mais adeptos. Mas, como a professora Omara falou, nós fomos até além, né? Então, hoje, nesse momento de finalização, né, nós temos a publicação do nosso canal no YouTube, que tem vídeos com receitas, videoaulas, apresentação dos nossos alunos, e convido a todos desde já, né, se alguém ainda não conheceu o nosso canal, que conheça. Inclusive, vocês verão até muitos rostinhos, né, de alguns alunos que não estarão nas moderações aqui, não estarão de frente com vocês, mas que já fizeram outros trabalhos através de vídeo por lá. Então, lá a gente tem
apresentações, explicações sobre aproveitamento de alimentos, sobre folhas, sobre cascas, sobre talos, sobre sementes e alguns vídeos, né, com essas receitas que foram desenvolvidas, testadas. Então, tem muito material bacana no nosso canal do YouTube. Além do canal do YouTube, né, a gente tem desenvolvido também materiais digitais, como, por exemplo, um e-book, né, que será disponibilizado posteriormente à nossa instituição parceira, enfim, com diversas receitas, essas que são testadas e os vídeos vão para o YouTube. Então, aqui só para a gente ficar com um pouquinho de água na boca, né, uma parte do que a gente desenvolveu nesse tempo. Então, creme com talos, tortas de talos, né? Caldo verde, né? Repaginado ali com folhas, talos, utilização de folhas, talos. Saladas com entrecascas que hoje são jogadas fora pela maioria, panquecas com cascas, bolo com aproveitamento de cascas, né? Farinhas que foram obtidas a partir de sementes que seriam descartadas e também snacks, enfim. No nosso canal do YouTube tem muita coisa gostosa, né? E muita sustentabilidade, né, na utilização integral dos alimentos. Então, fica o convite para que todos conheçam. E aqui também nós colocamos para mostrar um pouquinho para vocês, como resultado do nosso trabalho no projeto, o nosso banner que foi apresentado no Encontro Sabores e Saberes, lá do UFRJ. Então, foi um trabalho onde nós colocamos parte do que vinha sendo desenvolvido, né, pelos nossos alunos, e, inclusive, uma das nossas integrantes, né, a Caterine, ela também desenvolveu a apresentação em vídeo, fez todo o envio, né, assim como nós trabalhamos lá no YouTube. Então, teve uma apresentação, né, de fato, não foi só um envio de banner, nem um envio de texto, teve todo o envolvimento, um trabalho muito bonito. E o nosso Instagram, recentemente, nós também publicamos uma página no Instagram. Obrigada, a Milton colocou aqui para a gente o link do nosso canal, viu? Para vocês conhecerem depois. E, recentemente, também tivemos a criação do nosso Instagram, da página do projeto, onde lá também divulgamos o que vem sendo realizado, vídeos, publicações, orientações, sempre com todo o apoio, né, dos nossos alunos, supervisionados por mim, pela professora Omara. E tudo isso, né, tanto o canal quanto o Instagram, eles foram feitos na intenção justamente da gente levar tanto conhecimento, tanta coisa bacana que foi desenvolvida nesse ano, para além, né, além da instituição parceira, além da universidade, pensando que o nosso papel é muito maior, né? Que a gente pode impactar em muito a vida da população de uma maneira geral. Então, um pouquinho, né, do que nós desenvolvemos nesse período, para que vocês pudessem conhecer. E, encerrando, gostaria de deixar aqui os nossos agradecimentos em meu nome, em nome da professora Omara, de todos os integrantes do nosso projeto. Ficam também nossos contatos brevemente, né? Além do nome do nosso canal, do YouTube, do nosso Instagram. O Hamilton e a Larissa colocaram para vocês aqui no chat os links diretos, tá certo? E eu encerro, então, a nossa apresentação. A Patrícia vai continuar aqui conduzindo nossa mesa. E vamos, finalmente, para a nossa primeira mesa, com a presença do senhor Daniel Balabão. Estamos todos muito ansiosos. Aproveito já para agradecer mais uma vez. E aproveitem esses dias, aproveitem o nosso encontro. Nós temos convidados de peso, super representantes, cada um em suas áreas. E todos nós juntos podemos fazer muita diferença, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Bom evento, vamos aproveitar. Gostaria só de ressaltar que tudo começou com a ideia de uma aluna chamada Blanca, que está aí hoje no suporte, né, Blanca? Verdade. A Blanca foi a idealizadora, né, do nosso evento. Ela quem deu a ideia, super empolgada. E todo mundo embarcou, né? Super apoiou a ideia da Blanca.
Mas, de fato, a grande idealizadora desse nosso encontro foi a Blanca, e espero que a gente atinja aí, né, Blanca, todas as expectativas. Vamos que Não vamos. tínhamos como recusar, né? Não tinha como, vocês são maravilhosos. Voltando então aqui, novamente, Patrícia, eu gostaria de agradecer muito essa abertura realizada pelas professoras Omar e Janaína, em nome dos 11 alunos extensionistas, incluindo a minha pessoa. Gostaria demais de agradecer a oportunidade. Foi um ano, está sendo um ano incrível. A oportunidade, o carinho, o aprendizado, e esse tipo de projeto realmente faz a diferença e é fundamental para a nossa formação. Muito importante. Muito obrigada, professora Omar e professora Janaína, em meu nome e em nome dos meus colegas. Muito obrigada. E daremos início à nossa mesa número 1, onde receberemos o senhor Daniel Balaban, que conversará conosco sobre a temática políticas de segurança alimentar, a fome e o desperdício. Aqui eu vou colocar alguns lembretes durante essa mesa. Nós vamos informar que durante essa mesa será disponibilizado no chat um link para envio das perguntas, para quem quiser fazer perguntas. E essas mesmas perguntas elas serão passadas aos convidados ao final das apresentações. Isso sempre vai acontecer em todas as mesas, conforme a disponibilidade do tempo. Todas as perguntas devem ser encaminhadas por meio deste link que será disponibilizado no chat, mesmo que o chat fique disponível para interação. O senhor Daniel Balaban é economista, formado pela Unicinos, Rio Grande do Sul, com MBA em Finanças pelo IBMEC e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Desde agosto de 2011, é diretor do Centro de Excelência contra a Fome e representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil. De 2003 a 2011, o senhor Daniel Balaban foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, responsável, dentre outros programas, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar Brasileiro. Antes disso, atuou na criação e organização do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Agradecemos antecipadamente a sua presença, senhor Daniel Balaban, em nosso evento, e nós podemos dar início se o senhor estiver pronto. Nós vamos lhe avisar quando faltarem 5 minutinhos do seu tempo disponível para a sua explanação. Tudo bem? Tudo certo? Fique à vontade. Obrigado, Patrícia. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Centro Universitário BMR, em nome da professora Omara, professora Janaína. Acabei de assistir aqui a apresentação, um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Sigam em frente, não parem, esse trabalho é extremamente importante. Ao invés de fazer uma palestra, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma reflexão. O que significa isso? Vamos pensar juntos, né? Nós estamos hoje no século XXI, no ano de 2021, nós temos nanotecnologia, robôs, drones, carros que não necessitam de motorista mais, celulares que fazem tudo. Nós falamos com qualquer lugar do mundo. Ontem mesmo, eu estou fora do país, não estou no Brasil. Ontem mesmo estava falando com a China também, online. Nós temos milionários, bilionários brincando de ir para o espaço, passando 15 minutos lá, gastando milhões de dólares para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos 811 milhões de pessoas no planeta que agora, nesse momento, não tem nada para comer, nem para si, nem para sua família. Ou seja, a grande maioria são mulheres que agora estão com crianças no colo e não tem qualquer alimento disponível para alimentar seus filhos. Então, será que nós somos tão incompetentes, nós seres humanos, que nós conseguimos atingir um patamar científico e tecnológico tão grande e nós não conseguimos acabar com o problema que tem solução, que é o problema da fome? Então, eu queria que a gente começasse a pensar sobre isso. Será que nós somos incompetentes ou será que nós não queremos acabar com esse problema? Como vocês todos estudam, o Josué de Castro, nos anos 40 do século passado, né, 80 anos atrás, ele ousou dizer que o problema da fome não era geográfico, climático, cultural, né, que ele era político. O que significa um problema político? Ele necessita do interesse das pessoas em resolvê-lo.
Então, ele não tem qualquer ação externa ou exógena naquele problema. O problema e a solução estão nas mãos dos seres humanos. Então, comer, hoje, a gente poderia dizer que é um ato político, né? Tudo que que está ao nosso redor, né? Todos os atos cotidianos, eles têm um teor político, que ele é reforçado ou enfraquecido pelas nossas escolhas. Eu falo isso muito de questão política, porque hoje em dia demonizaram o termo política como se fosse política partidária. Ah, eu detesto política, não fale política na minha frente, eu não gosto de falar de política. Gente, desde que vocês nasceram, que vocês levaram a primeira palmada e choraram, vocês começaram a fazer política. Nós fazemos política quando nós saímos nas ruas. Quando nós andamos no nosso carro, nós estamos fazendo política, nós estamos trabalhando agora. Esse evento é um evento político. Então, tudo, nós que somos cidadãos e nós trabalhamos em conjunto, nós vivemos numa comunidade, a política faz com que nós possamos definir, né, as medidas dessa sociedade, como que ela funciona. Desculpa, se você não gosta de política, você deveria ir para uma caverna e ficar lá dentro. Porque no momento que você está numa sociedade, você vive, sobrevive e respira política. Então, é importante que nós entendamos isso e passemos a parar de demonizar a palavra política, porque se a gente não gosta de política, a gente vai enfrentar e viver a política definida pelos outros. E isso é o que nós não devemos fazer em qualquer país do mundo. Então, a insegurança alimentar e nutricional, ela é mais do que fome, né? Quando a gente usa o termo insegurança alimentar e nutricional, hoje nós temos vários níveis de insegurança alimentar e nutricional no planeta, que são definidos, moderada, leve, grave, né? Só aqui no Brasil, nós temos hoje, segundo as últimas pesquisas, em torno de 20 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional grave. O que significa isso? Significa que elas não têm agora qualquer tipo de alimento para si e para sua família. E só vão se alimentar dependendo da boa vontade de uma outra pessoa. Um estabelecimento que lhe dê uma quentinha, alguém que lhe dê uma cesta básica, alguém que dê algum recurso para ele poder comprar, né? E o problema hoje, né, e nesse caso, o Brasil, isso aí eu estou falando de insegurança alimentar e nutricional grave. Eu não estou falando da leve. O que é a leve? A leve é aquela pessoa que tem alimento, mas o alimento não é nutricionalmente adequado. Eu não sou nutricionista, vocês são. Vocês sabem que nós precisamos dos micronutrientes, todos necessários para uma vida saudável. Então, a pessoa que não se alimenta bem, que não recebe esses micronutrientes, ela está em situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, aquela que a gente chama de leve, que é metade da população brasileira, eles não se alimentam adequadamente. Eles se alimentam com produtos ultraprocessados e que são ricos em sódio, são ricos em açúcar, né? E que não são adequados, que aquilo ali vão fazer mais mal do que bem para o seu organismo. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas se alimentam com aquilo e não sentem fome. Eu trabalho muito, faz parte do meu trabalho, daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu trabalho, mas o meu trabalho é ajudar outros países do mundo a criarem políticas sociais de combate à fome, de combate à extrema pobreza. Então, eu trabalho muito em países africanos, em países do Sudeste Asiático, aqui também na América Latina, e a dor da fome, ela é muito triste. Então, a pessoa coloca qualquer coisa. Tem gente que come barro, tem gente que come terra. Por quê? Porque dói quando você está com fome. Vocês, graças a Deus, nenhum de vocês, eu tenho certeza, nunca sentiu fome. A gente sente vontade de comer, que a gente brinca, estou com fome, estou morrendo de fome. Não, a gente não está com fome, nem está morrendo de fome. A gente está com vontade de comer.
A fome, ela dá um buraco, você sente um vazio e você sente uma dor. E essa dor, ela é física e ela é moral. Por quê? A física, porque está doendo e realmente o estômago dói. E a moral, porque você se sente uma pessoa fracassada, você se sente o último dos seres humanos. Você se coloca para baixo quando você está nessa situação. As pessoas ficam tristes. Você vê uma mãe que não tem, vê a criança chorando, que não tem mais força para chorar, que cai uma lágrima e ela não tem o que dar de alimento para aquela criança. Você veja a dor moral desta mãe, né? Quando ela vê um filho nessa situação. Então, é terrível, e as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para tentar alimentar um filho, né? Então, a gente vê, e isso é terrível acontecer ainda no mundo. No caso brasileiro, ele é um caso diferente de outros países em desenvolvimento. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos alimentos, nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Nós temos, vocês veem, o agropop, agrobusiness, agro é tudo. O agro exporta alimentos, exporta grãos para todas as partes do mundo, é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos esse contingente que eu falei de 20 milhões de pessoas que não tem nada para comer, nem os ultraprocessados, nem aqueles biscoitos recheados eles têm para comer, aquelas porcarias, né? Essas pessoas não têm por quê? Porque elas não têm acesso, elas não têm recursos financeiros para comprar. Os supermercados estão aí, as padarias estão aí, tem alimentos lá. Então, o caso brasileiro é mais triste ainda. Nós temos excesso de produção de alimentos, nós temos alimentos, mas nós não permitimos aos nossos cidadãos terem acesso a esses alimentos. Ou seja, o nosso caso é muito mais perverso, porque as pessoas veem os alimentos e elas acabam não tendo aqueles alimentos, porque elas não têm dinheiro para comprar. Então, o caso brasileiro é um caso também social e econômico, a situação econômica que levou o Brasil a ficar numa situação como essa, com tanta gente sem condições de comprar um alimento adequado para si e para sua família. Então, é importante que a gente lembre, quando eu sou economista, né? Eu comecei minha carreira estudando economia, e eu estudei um economista, era muito estudado na época, chamado Thomas Malthus, né? Um economista inglês, que ele dizia, isso nos séculos passados, ele dizia que no futuro o mundo não teria alimentos suficientes, porque o crescimento populacional não teríamos suficientes alimentos para alimentar a população e tudo mais. Ele estava totalmente errado. Para variar, a grande maioria dos economistas que a gente estuda estão totalmente errados, né? Ou se salvam 2 ou 3. E se mostrou que não, o mundo, através da alta tecnologia e através da grande produção, hoje ele tem alimento, hoje nós temos no mundo, para vocês terem uma ideia, em torno de 7,8 bilhões de seres humanos no planeta. Nós temos hoje alimentos para alimentar 15, quase o dobro desse contingente. Só para vocês terem uma ideia, já que nós estamos falando de um evento sobre desperdício de alimentos, só o que o mundo desperdiça, joga fora de alimentos todos os anos, é quase 1 bilhão de toneladas de alimentos. Eu sei que vocês não têm nem noção do que é 1 bilhão de toneladas de alimentos. É até difícil da gente imaginar o quanto que é isso. Só para vocês terem uma ideia, quando o equivalente a isso em dinheiro, em recursos, quando a gente pega esse monte de comida que vai para a lata do lixo e a gente calcula em termos de recursos, isso dá em torno de 1 trilhão de dólares. Não é de reais, é de dólares. 1 trilhão, não é 1 bilhão, é 1 trilhão de dólares em recursos que são jogados na lata do lixo. Lembrando que quando a gente joga alimentos na lata do lixo, nós estamos desperdiçando o quê? A água que foi utilizada para plantar aqueles alimentos. Nós estamos jogando na lata do lixo o trabalho que foi utilizado para plantar aqueles alimentos. Nós estamos jogando na lata do lixo a terra
que foi utilizada para plantar aqueles alimentos. Você sabe que a terra, ela precisa de descanso, ela não fica nascendo qualquer produto o tempo todo, e nós estamos acabando também com a terra. Nós estamos utilizando recursos naturais, nós estamos utilizando energia, seja energia elétrica, energia eólica, está sendo jogada na lata do lixo. Então, tudo isso é jogado na lata do lixo, principalmente água potável. Aquela água que serve para nós bebermos e que serve também para se utilizar na plantação. Então, veja, será que é possível ter uma vergonha tão grande de ser humano e, ao mesmo tempo, dizer que nós fazemos isso com o nosso planeta? Isso é uma estupidez de um tamanho. Se a gente parar para pensar, se vier alguém hoje baixar uma nave de outro planeta, vai olhar para a gente e dizer, cara, vamos bater um papo reto aqui. Será que vocês estão pensando no que vocês estão fazendo com o planeta? Vocês jogam fora 1 bilhão de toneladas de alimentos que vocês produzem, que a Terra nos dá. E você se acha grande coisa, né? Você se acha um padre, um militar, um grande profissional, um juiz, que estamos fazendo, né, o nosso papel para o nosso belo quadro social, como dizia o poeta. Nós somos uns idiotas, nós somos uns imbecis, e nós não ainda nos demos conta, né? E ninguém fala sobre isso, né? Essa história de... pouca gente fala, por isso que quando eu recebi o convite de vocês para falar sobre isso, eu disse, poxa, vamos conversar, vamos falar, porque é tão importante uma universidade, uma faculdade, falar sobre esses problemas, porque a gente só acha solução quando a gente reconhece que a gente tem um problema. Se a gente não reconhece o problema, a gente nunca vai achar solução nenhuma. Isso para qualquer área, para qualquer tipo. E agora vamos falar do nosso querido Brasil. O nosso querido Brasil desperdiça em torno de 30 milhões de toneladas de alimentos por ano. 30 milhões de toneladas de alimentos por ano. Isso, em termos de também recursos financeiros calculados, dá em torno de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares hoje está em torno de 110, 115 bilhões de reais. Daria para fazer 3 dessas rendas básicas que o governo está querendo fazer, Auxílio Brasil, Bolsa Família, para toda a população, 70 milhões de pessoas de necessitados, daria para todo mundo. Ou seja, né, só esses alimentos que a gente joga na lata do lixo, daria para alimentar grande parte, não somente do Brasil, como da África. Então, raciocinem comigo. Tem cabimento isso? Jogar fora tanto alimento? E por que a gente joga fora tanto alimento? Porque nós temos problemas tanto na produção de alimentos, quanto no transporte, que é um dos piores, quanto na comercialização. O comércio joga fora. Se vocês forem numa Ceasa da vida, vocês vão ver quanto alimento é jogado fora, porque a batata está meio disforme, porque o tomatinho está apertadinho, porque a banana, ela está com uma carinha não muito boa, alguém apertou a bananinha. Vocês trabalharem, vocês sabem que todos esses alimentos estão prontos para o consumo, podem ser consumidos. E não, mas eles foram jogados fora, isso tudo vai para a lata do lixo, isso tudo vai para locais e eles enterram, jogam fora. Alguns são doados, mas pouco da quantidade, principalmente na produção e no transporte. Vocês já olharam as rodovias brasileiras? O Brasil, imagina, é um terceiro maior produtor de grãos e a grande parte da sua produção é escoada através de caminhão. Ou seja, nós não temos trens, né? Nós não temos ferrovias, que todos os países mais desenvolvidos escoam produções através de ferrovias que vão direto para os portos. Nós ainda trabalhamos com caminhões nas nossas belas estradas. E vocês já devem ter viajado de carro, já devem ter visto tanto caminhão, né, que sai desperdiçando, jogando coisa porque está mal condicionado, que está mal. E quando chega lá o produto, metade daquele produto não serve, a outra metade vai. E também condicionamos mal outros produtos. Então, é tudo uma questão de logística, é tudo uma questão de interesse, é tudo uma questão de vontade política, aquilo que a gente falou, de resolver o problema. Nós temos sistemas alimentares que devem ser... hoje, a ONU trabalha muito a questão dos sistemas alimentares. E está na hora do mundo e do Brasil
criar sistemas alimentares mais curtos. O que significa isso? Significa que nós temos produção e consumo mais próximos, ou seja, produção em todo o país, em todas as regiões, e fazer com que aqueles produtos produzidos localmente sejam consumidos localmente. Parar de fazer com que todo mundo tenha que consumir arroz que vem lá do sul, lá no Nordeste. Fazer com que o Nordeste produza arroz. Porque até o arroz chegar no Nordeste, às vezes o arroz se perde pelo meio do caminho. Como outros produtos, eu podia falar aqui muito tempo sobre outros produtos também, que a gente acaba perdendo por conta do erro dos nossos sistemas alimentares. Então, nós chegamos a uma conclusão: o problema da fome não é de escassez, ele é de acesso, ou seja, as pessoas não têm acesso aos alimentos. Então, é um problema estrutural, é um problema econômico, é um problema social. Eu diria hoje que nós estamos passando no mundo 3 pandemias. A gente fala só sobre uma, que é a pandemia da Covid, que é terrível, que nós estamos, se Deus quiser, né, quase, não sei se está no final, porque algumas partes lá da Europa já estão com uma 4ª onda. Eu espero que isso, né, que a maioria das pessoas parem de ser estúpidas e se vacinem, né, para que a gente acabe de uma vez por todas. No mundo, como eu sou da ONU, vou repetir aqui para vocês, nós temos os dados, a grande maioria das pessoas que hoje ainda são afetadas e que morrem são pessoas não vacinadas, que se negam a vacinar, e que também são um local para que o vírus possa se criar outras cepas do vírus. Então, é por isso que é muito importante que todo mundo se vacine, inclusive crianças, comecem a se vacinar contra a Covid, para a gente acabe com essa primeira pandemia. A segunda pandemia é aquela que a gente acabou de falar, que é a pandemia da fome, no qual nós começamos a voltar. Nós estávamos com uma reta, né, uma linha decrescente da questão da fome no mundo. A gente estava conseguindo diminuir, mas nos últimos 4 a 5 anos, o mundo inteiro, e também o Brasil, começou a voltar e a subir o número de pessoas nessa situação, por inúmeras razões, por questões econômicas, principalmente. Não foi a Covid. Quando alguém disser a Covid trouxe a fome, não, a Covid trouxe um vírus. A Covid não trouxe a fome. A Covid apenas acelerou um processo que o próprio mundo já estava se encarregando de fazer com o aumento da fome no mundo. Por que isso acontece? A fome, como a gente viu, ela é efeito econômico, é um efeito social. Então, quanto maior a gente tiver pessoas... E a fome é efeito do quê? Da extrema pobreza. Ou seja, a pessoa está tão pobre que ela não tem dinheiro para comprar um prato de comida. E a extrema pobreza, ela é ocasionada pelo quê? Pelas desigualdades sociais e pela alta concentração de renda. Então, o mundo está concentrando renda. Os bilionários mundiais estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Por quê? O sistema econômico mundial está montado desse jeito. Isso não sou eu que estou falando, isso é o Banco Mundial, é o FMI, o Fórum Econômico Mundial, que eu sou adepto, são todos órgãos conservadores. Ou seja, a pessoa que nega a concentração de renda, que nega a desigualdade social, não é uma pessoa que é uma pessoa que não lê, que não estuda, porque os próprios órgãos conservadores econômicos definem que o mundo está concentrando renda e que o mundo hoje só tem uma solução: desconcentrar renda, diminuir as desigualdades sociais, que é o ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 10, o craque do time. O 10 é sempre o craque do time. Então, se nós não diminuirmos as desigualdades sociais, nós não vamos acabar com que é a pobreza extrema, não vamos acabar com o ODS 2, que é a fome, não vamos conseguir atingir praticamente nada se nós não trabalharmos as desigualdades sociais. A terceira pandemia, que também está interligada, é a pandemia da obesidade. Ao mesmo tempo que a fome aumentou, a obesidade triplicou nos últimos 20 anos no mundo. Por quê? Como? Poxa, se as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, por que a obesidade aumentou? Exatamente por isso, porque as pessoas compram aqueles alimentos ultraprocessados, que vocês conhecem melhor do que eu, que são ricos em gordura, são ricos em sódio, são ricos em açúcar, e que fazem com que a pessoa fique mais obesa. E ela toma o quê? Um belo refrigerante, uma bela Coca-Cola, né? Junto, para que
forre o estômago, estou com o estômago forrado, não tenho a dor da fome, mas ao mesmo tempo eu estou ficando mais obeso. Então, tudo está interligado. E por que elas comem isso? Porque as comidas ultraprocessadas são mais baratas. Você chega em qualquer lugar, qualquer supermercado, qualquer birosca da esquina, você compra uma coxinha, você compra os biscoitos recheados, você compra aqueles salgadinhos que são pura química, né? E pega um refrigerante e mete para dentro, porque você não tem tempo, está correndo na correria do dia a dia e sente fome. Aquilo ali matou sua fome, mas ao mesmo tempo você está botando porcaria para dentro do seu estômago e ficando também obeso, que é uma insegurança nutricional, porque o obeso não tem os micronutrientes. Às vezes, antigamente a gente dizia, ele está bonitinho, ele está gordinho, ele está saudável. Não, não está. Hoje a gente aprendeu que não está. Né? O obeso não é sinônimo de saúde. Muitas vezes a pessoa está com problemas nutricionais devido à má alimentação. Então, só para a gente entender bem, nós estamos hoje, né? O problema do mundo. Como é que a gente resolve? Eu falei tanto sobre os problemas. Como é que a gente resolve os problemas do planeta? Hoje, no planeta, para vocês terem uma ideia, nós temos 4 grandes segmentos, que são aqueles segmentos que concentram renda das indústrias que mais ganham dinheiro. Vamos lá, se vocês sabem quais são. Primeiro, indústria bélica, de armas. O planeta vive com conflitos. Se não tiver conflitos, eles inventam algum conflito, porque tem que usar arma, tem que gastar. Sabe, hoje o mundo gasta quase $1,5 trilhão de dólares por ano com segmento de armas. 1 trilhão. Tá? De novo, não é bilhão, é trilhão, para vocês entenderem. É o segmento militar bélico, ou seja, exércitos, armas, bombas, né? Para a nossa segurança, para nós nos defendermos, né? E defendermos de quê? Eu não sei, porque é um atirando no outro, né? E no final nós gastamos bilhões para reconstruir aqueles locais que foram, e eles só matam coitados dos inocentes, né? É outra estupidez que o ET, quando chegasse aqui, dizia, meu Deus, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, até hoje vocês não aprenderam, né? Mas vamos em frente. Segundo segmento, o farmacêutico, que é o segmento de saúde. Ou seja, o segmento de saúde, ele sobrevive pelo quê? Pela má alimentação. 90% dos problemas que nós temos de saúde, que os seres humanos no planeta inteiro têm de saúde, eles são oriundos da má alimentação, daquilo que a gente bota para dentro de nós mesmos. Então, nós vamos, ao longo da vida, nos acostumando a nos envenenarmos. E aí, o que acontece? Nós precisamos comprar um monte de remédio, né, para diabetes, para colesterol, para pressão, para não sei o quê. Eu não conheço um velho que não tome remédio para colesterol, para pressão, para diabetes, a partir dos seus 50 anos de idade. Está todo mundo com os pacotinhos. Olha quanto ganha a indústria farmacêutica com isso. Ou seja, eles querem que isso continue, tá? E por isso que não existe hoje um interesse em mostrar que nós devemos criar uma alimentação saudável, que nós devemos nos alimentar bem. E o outro setor, que é o setor de alimentos e bebidas, que está interligado. O setor de alimentos e bebidas vende esses alimentos, você come esses alimentos, o setor farmacêutico ganha depois quando você tem que comprar ou ir para hospitais os remédios para curar os males ocasionados pela sua má alimentação. Existia um grego, né, que vocês conhecem, o pai da medicina, que viveu há 300 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 2.320 anos atrás. E ele, naquela época, ele dizia que seu remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio. Ele não devia de ser o pai da medicina, ele devia de ser o pai da nutrição, porque mostrou que a melhor medicina que existe é a nutrição, ou seja, é o trabalho que vocês desenvolvem. Né? E hoje eu fico meio chateado porque às vezes eu trabalho muito e faço muitas palestras com o pessoal de nutrição. E eu vejo muito profissional de nutrição se considerando um profissional de estética. Nutrição não é estética, nutrição é saúde. Vocês são extremamente importantes para a saúde do planeta. Não para a estética. A estética vem ao largo, mas não é o foco principal. O foco principal é salvar vidas. É isso que vocês têm que focar.
todo profissional, primeiro dia da aula de nutrição, dizer: eu sou um profissional de saúde. Repita comigo, escreva 100 vezes no quadro: eu sou um profissional de saúde, eu salvo vidas. Vocês salvam vidas. Vocês serão o futuro. Por quê? Como disse o Hipócrates, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. A partir do momento que nós aprendermos as qualidades dos alimentos, aprendermos a nos alimentarmos bem, nós vamos evitar esse monte de doenças, esse monte de custo para o sistema de saúde. O nosso SUS vai custar a metade do que ele custa hoje, e nós vamos conseguir manter o sistema de saúde melhor se nós tivermos uma população bem alimentada, com uma nutrição adequada e com menus organizados por nutricionistas. O tema do nosso encontro aqui ele é extremamente atual, né? Não há saúde sem alimentação adequada. E não há alimentação adequada sem ações sustentáveis e políticas públicas adequadas. Tudo está interligado. Tudo está interligado. A gente tem que entender que uma coisa leva a outra, né? A alimentação adequada, a saúde, a sustentabilidade. Cada vez mais que a gente utiliza melhor os recursos do planeta, a gente vai estar salvando o planeta. Não tem mais como você falar de um tema isoladamente. Não tem como falar de agricultura sem saúde, sem economia, sem educação. Tudo está interligado. Então, eu acredito, até para, não sei quanto tempo que é, mas eu acredito que nós temos tudo para conseguir um mundo com fome zero. O ODS 30, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 2, né, para o ano de 2030, fazer com que a gente tenha um planeta com fome zero, com ninguém passando fome. Está difícil, porque esse número tem aumentado, né? E eu acredito que ainda dá tempo, apesar da gente estar quase lá, ainda dá tempo, se a gente se conscientizar. Eu acredito que as políticas sustentáveis, elas vêm de baixo para cima. Não é de cima para baixo. Não dá para a gente achar que o nosso querido, lindo Congresso, seja do Brasil, dos Estados Unidos, Congresso Europeu, vá pensar na população e criar. Não, as coisas vêm de baixo para cima. São as pessoas que devem começar a pautar, por isso que eu falo que a gente tem que falar sobre política, pautar os problemas, pautar as situações, pautar as questões que nós queremos para o nosso país e para o nosso planeta. Então, nós devemos nos envolver e discutir todos os temas. Eu acredito que religião, futebol, casamento, política, se discute sim. Esse negócio que não se discute sim, tudo se discute. Se você não discute, você não chega. A discussão, se você pegar a raiz do termo discussão, é chegar à verdade. Né, tentar elucidar a verdade. Se você não discute, você nunca vai saber, né, o que o outro pensa e você não vai chegar a consensos, você não vai conseguir definir questões. Então, a gente deve colocar isso em pauta, né? E nesse mundo hoje de desinformação, esse mundo de negação da ciência, nós temos que discutir cada vez mais, e cada vez mais, não somente entre nós, quanto entre pessoas que pensam diferente de nós, quanto com pessoas que não têm hoje acesso a uma educação. Então, se a gente não gostar, né, de política, a gente vai ser sempre comandado por quem gosta. Se não atuamos, a gente sofre as decisões de quem atua. Isso é tão simples, né? Então, eu acho que nós devemos pensar, né, soluções para o nosso país, soluções através da educação. O trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Eu queria dizer que a apresentação que vocês fizeram é muito legal, é tão bom ver, né, um centro universitário trabalhando junto com os alunos, uma proposta tão legal de utilização dos alimentos. Isso é muito importante para que a população saiba que pode utilizar as cascas, principalmente dos alimentos. Os alimentos que a gente acha que estão estragados não estão. A grande maioria dos alimentos podem ser consumidos. E também fazer com que incidir sobre o sistema de produção, o sistema de comercialização. Os supermercados, olha quanto de comida os supermercados perdem, porque eles deixam a data de validade cair, em vez de vender mais barato o produto. Eu já falei, inclusive, com a Associação Brasileira de Supermercados, faltando um mês para o produto vencer, vendam mais barato. Não, eles preferem deixar o produto vencer do que vender mais barato.
Gente, sabe, é uma coisa assim, eu acho que seria tão óbvio fazer isso. Eles perdem, mas aquele alimento vai para a lata do lixo e ninguém se alimenta, mas eles não baixam o preço. Então está na hora de começar a pensar nas pessoas, pensar em fazer propostas que existem, né? Estão aí propostas para que nós tenhamos um mundo mais sustentável. Tudo está interligado, como eu falei. E para finalizar, eu gosto sempre de lembrar uma frase do Gandhi, né? Que ele dizia: seja a mudança que você quer para o mundo, seja o exemplo de como você gostaria que os outros fossem. Seja a mudança, que a mudança comece por você. Então, muitas vezes, a gente exige que os outros façam, a gente exige que os outros sejam perfeitos. E a gente não se olha no espelho, a gente não olha para as nossas imperfeições. Então, a gente só vai ter um país melhor, um mundo melhor, se a gente começar a ser uma pessoa melhor. Parece aquela coisa piegas, mas é verdade. É a pura realidade, né? Nós temos que ser o exemplo para as outras pessoas. Então, nós temos que fazer aquilo que a gente acredita. Se a gente não faz o que a gente fala, ninguém vai acreditar na gente. Então, está na hora da gente ser o exemplo, da gente ser a mudança começando por nós. Eu acredito que a gente tem condições de ter um mundo melhor, e eu tenho certeza que ele vai ser melhor. Eu não sei, só não sei se ele vai ter gente dentro, se vai ser conosco ou sem a gente. Eu espero estar nesse mundo. E vocês, vão estar comigo ou não? Obrigado, gente. Nossa, eu estou aqui me metendo na organização do evento. Daniel, olha, um prazer enorme te conhecer. Amei a reflexão que você trouxe. Maravilhoso. Assim, você nos brindou com a sua presença e com a sua maravilhosa apresentação, reflexão. Você trouxe vários pontos muito importantes. Assim, muito obrigada mesmo. Olha, estou muito, muito feliz com tudo que você falou e essa finalização, né? Que a gente tem que começar com as nossas atitudes, com o nosso dia a dia, assim, é super importante, né? Você começou falando de política e eu acredito, concordo com você, né? A palavra veio de polis, né? Então, como nós nos organizamos e tudo que a gente faz é político, e a nutrição tem que ser política, né? A alimentação, o acesso, enfim, tem que ser, não dá pra gente... eu não sou nutricionista, não sou político, não tem essa opção. Então, isso é muito importante. E a gente tem muita mania de falar, aqueles políticos, né? Eles roubam, eles não são confiáveis. E a gente esquece dos nossos atos do dia a dia, porque aqueles políticos não vieram de Marte, nem de Plutão, nem de outro planeta, né? Eles são um reflexo da nossa população, do que nós somos. Então, os nossos atos hoje refletem os nossos representantes, né? Então, quando eu colo, quando eu pago propina para o PM, quando eu furo fila, né? Eu estou agindo como os políticos que têm outra ordem de grandeza para não atuarem de maneira idônea, adequada. Enfim, muito obrigada mesmo. Omar e Janaína, muito obrigada por terem proporcionado esse momento tão especial com o Daniel, por terem trazido essa pessoa maravilhosa que trouxe essa palestra, essas reflexões excelentes. Estou muito feliz e muito grata pela sua presença, Daniel. Quebrando um pouquinho aí do protocolo, da organização dessa equipe linda de moderadores, né? Daniel, muito obrigada pela sua presença, pela sua fala, excelente como sempre, né? Todos aí registrando como foi enriquecedora a sua fala. Muito obrigada por dedicar um pouco aí do seu tempo conosco, com essa fala tão importante. Obrigada, Daniel. Muito obrigada, senhor Daniel Balaban, parabéns pela essa reflexão, trazer para a gente essa realidade dos outros países, a dor da fome, que é uma visão tão limitada para a gente aqui, né, que não, com as suas palavras, a gente não passa fome, a gente sente, né, o estado de fome, mas não sente a dor da fome. A sua explanação foi muito enriquecedora. Aproveito esse momento para me apresentar.
Sou Tainá Antunes, assim como a Patrícia Pena, sou integrante do projeto de extensão Aproveitamento Integral dos Alimentos, uma ação sustentável, e estarei com vocês nesse momento final do nosso encontro. Nós temos tempo ainda para algumas perguntas. Recebemos 9 perguntas, né? Uma delas, na sua explanação, já foi respondida. E, nesse momento, está fechado o link, né? E vocês vão ter disponível no nosso chat o link de participação. Nós contamos com o feedback de vocês para a participação dessa mesa, desse evento. Podemos ir para as nossas perguntas, senhor Daniel? Perfeito, estou à tua disposição. Então, vamos lá. Em termos de sociedade civil, o que podemos fazer para combater a fome? É uma excelente pergunta. Na sociedade civil, a fome não pode esperar. Então, muito importante continuarem hoje as campanhas de apoio às populações que estão, nesse momento, sem ter o que comer. Porque se a gente não ajudá-los, eles simplesmente morrem de fome. Então, por isso que é muito importante os trabalhos da Ação da Cidadania, da CUFA, que existem hoje, levando alimentos a várias regiões. Aí, estou focando no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tem muitas regiões que tem muita gente, principalmente no centro da cidade, muita gente necessitada, né? Passando dificuldade. Então, é muito importante levar ajuda. Mas, ao mesmo tempo, se a gente quer realmente resolver o problema, não se resolve o problema dando alimentos. O alimento, ele mata a fome naquele instante, mas ele não resolve o problema, ele não vai à raiz do problema. O problema só se resolve através de políticas públicas que sejam duradouras. Por isso que é muito importante que nós, quando conversarmos com os nossos representantes, seja vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, verificar aquele que defende políticas de transferência de renda. Como agora está sendo discutido no Congresso, esse Auxílio Brasil, e o Bolsa Família, que foi anteriormente, as rendas básicas, isso são políticas extremamente importantes para fazer com que haja uma transferência de renda. E, ao mesmo tempo, aqueles políticos que trabalham em investimento em educação. A educação, ela é a maior que mais transfere renda é a educação. Quanto mais pobres, mais pessoas da periferia puderem ter acesso às universidades, mais nós fazemos com que essas pessoas mudem de vida e possam entrar na cidadania para elas e para a sua família. Essa é a grande revolução que o país pode fazer, o investimento em educação e também, logicamente, ajudar famílias a criarem políticas para botarem um pequeno negócio, treinamentos e tudo mais. Ou seja, tudo está interligado, né? E também ajudar os pequenos agricultores familiares, que são as pessoas que produzem os alimentos que a gente consome no dia a dia. Então, no dia que essas políticas sociais, essas políticas públicas forem trabalhadas, nós vamos começar a trabalhar a diminuição do número de pessoas passando fome no país. A sua resposta já puxou o link para outra pergunta, né? Que qual é o papel das universidades no combate à fome? É exatamente esse. As universidades têm que fazer o que vocês estão fazendo, discutir o tema, levantar o tema, debater o tema, trazer opiniões diversas. Pode ser que tenham pessoas que pensem totalmente oposto de mim, entendeu? Levar para que as pessoas possam, ao escutar vários pensamentos distintos, tirar a sua própria conclusão. Esse é o papel da academia, esse é o papel da universidade. Trabalhar também projetos pilotos, como vocês fizeram, de exemplo para que outras comunidades e também ajudar comunidades carentes, doar um pouco do seu tempo para ajudar comunidades. Vocês poderiam fazer, com esse trabalho que vocês fizeram, levar algumas comunidades e fazer cursos para as mães, para os pais, para como que eles possam utilizar esses alimentos da forma como vocês aprenderam. Eu vi quanta coisa bonita e gostosa, eu não comi, só vi, mas parece gostoso aqueles pratos que vocês fizeram. Então, poxa, levem isso para as comunidades, levem isso para as comunidades mais carentes e mostrem para eles. Vocês vão estar fazendo um bem enorme. Uma família que vocês ajudem, que vocês mudem de vida, já vai ter valido a pena ter vivido. Muito obrigada. Já puxando o link, nós teremos uma oficina ao final, né?
amanhã no final do nosso evento. Já fica o convite para todos. Tá, a quarta pergunta é: qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou para implementar políticas de combate à fome quando atuou no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência? Lembrando que a terceira pergunta já foi respondida. Isso. Muito boa pergunta. Nós, como vocês sabem, nós temos no Brasil uma pluralidade de pensamentos. E tem gente que não acredita. Eles acham que você deve deixar o livre mercado, que o livre mercado deve atuar, que as pessoas vão acabar se beneficiando, porque alguém vai ficar muito rico e vai dar emprego para os outros. Tem muita gente que pensa assim, está cheio de gente aí na internet debatendo sobre isso e pensa desse jeito. Eu não concordo. Eu não conheço um único país do mundo que tenha se desenvolvido sem políticas públicas orientadas pelo social, pelo Estado. Todos os países, seja a Coreia, seja os países nórdicos, seja o Japão, seja os Estados Unidos, todos os países do mundo tiveram políticas públicas orientadas. A iniciativa privada não está orientada para fazer transferência de renda, ela está orientada para o lucro, e eles acham que a mão invisível vai resolver todos os males. E já está mais do que comprovado no mundo inteiro, durante duas centenas de anos, que sempre que teve uma crise, o Estado teve que intervir, teve que organizar para que as pessoas não passassem fome. Isso desde a crise de 29, nos Estados Unidos, até a crise das bolhas que aconteceram agora no início, né, deste século, né, nos Estados Unidos. Então, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ele é muito plural. Então, tem muita gente que não gosta, eles achavam que era jogar dinheiro fora fazer um Bolsa Família, fazer políticas de transferência de renda, eles diziam que era Bolsa, Bolsa Esmola, que as pessoas não iam querer mais trabalhar, e comprovaram estar totalmente errados. Hoje, o Banco Mundial, o FMI e todos os órgãos internacionais estimulam programas análogos ao Bolsa Família, em vários países em desenvolvimento no mundo. Roma, capital da Itália, criou um Bolsa Família recentemente, para atender a quantidade de miseráveis que está crescendo naquela cidade. Então, vocês vejam, já está comprovado que funciona. E que outra, é muito melhor você investir na prevenção à extrema miséria do que você arcar com os custos provenientes da extrema miséria. Os custos da fome são enormes para o Estado. Olhem quanto que o Rio de Janeiro, a cidade de vocês, perde por conta dos problemas sociais que vocês têm. Vocês perdem dinheiro que poderia vir através do turismo. Muita gente não visita porque tem medo ou não gosta de ver pobreza na rua. Então, se o Rio de Janeiro não tivesse a extrema miséria que tem, ou São Paulo não tivesse uma Praça da Sé, uma Praça da República lotada de sem-teto, e teria muita gente de fora que adoraria visitar os municípios. Então, olha quanto dinheiro se perde. E quanto dinheiro se perde com saúde, tentando tratar o pessoal da Cracolândia. Quanto dinheiro se perde com polícia, e tendo que investir em polícia para dar pancada nesse pessoal, que é o que a polícia faz, né? Então, veja que estupidez. Nós gastamos dinheiro, né, para tentar limpar os males que nós fizemos pelo fato de não termos investido na prevenção. Então, é só a gente pensar e fazer como fizeram os coreanos, como fizeram os japoneses, como fizeram os países nórdicos. Eles investem em políticas sociais para não ter que arcar com os custos provenientes da extrema miséria e das pessoas na rua. Então, é muito melhor você dar um recurso para a pessoa, para que ela tenha uma vida digna, do que depois você ter que botar dinheiro em saúde, polícia e penitenciária, construir penitenciária a mais para botar esses coitados, né, da forma como existe hoje. É simples assim. Muito obrigada. Você acha que o governo deveria criar programas culinários ensinando como aproveitar melhor os alimentos? Acho que isso, não somente governo, mas todas as instituições, todas as universidades, eu acho que nas escolas, a gente já, na época que eu estava no FNDE, nós começamos a questão da educação nutricional. Vocês sabem que não era obrigado ter nutricionista. Depois que nós aprovamos, eu era o presidente, nós conseguimos aprovar a Lei da Alimentação Escolar, no qual ficou obrigatório todo município ter uma nutricionista ou um
profissional, não falo mais antigamente eu falava muito uma nutricionista porque era muito mais mulheres, né? Hoje a profissão ela está muito mais dividida. Então, um profissional de nutrição, né, para assinar os menus, para assinar os cardápios, porque o profissional é que sabe o que existe de bons alimentos na região e como fazer o balanceamento de micronutrientes para oferecer uma boa alimentação para as crianças. Então, isso veio através da lei, não era obrigatório antes. Então, isso tudo foi importantíssimo e vocês têm que defender com unhas e dentes, porque sempre tem alguém, um deputado, que quer acabar com isso, né? Então, tem que ficar de olho, né? E só aí você tem hoje em torno de 40 ou 50 mil nutricionistas que trabalham só para o Programa de Alimentação Escolar Brasileiro. Então, você veja como é importante o Programa de Alimentação Escolar Brasileiro também para a profissão e também para a boa alimentação dos nossos estudantes. Então, isso é muito importante, a educação nutricional na escola. Eu acho que deveria ser uma disciplina transversal, não uma disciplina única, mas transversal, aprender português com nutrição, aprender matemática com nutrição, aprender ciências com nutrição, e dá para fazer isso. Eu sei como fazer, porque a gente já fez esses cursos. Você coloca a nutrição no meio, intersetorialmente, nessas disciplinas. Muito obrigada mais uma vez. Quais são as alternativas e possíveis soluções para a fome, se o senhor vê ou já viu em outros países que poderiam dar certo no Brasil? Sim, como hoje, os países, por exemplo, a Coreia do Sul, tá? Que hoje vocês que veem aí Coreia do Sul, ganhou o Oscar, BTS, tá cheio, né? O Round Six, hoje eles conseguem exportar os seus filmes, a sua cultura, a sua música, o K-pop. A Coreia do Sul, até o século passado, quando eu nasci, a Coreia do Sul era uma pobreza imensa, era muita gente passando fome na Coreia do Sul. A Coreia do Sul era um troço horroroso, assim como eram os países nórdicos, Noruega, Finlândia, Islândia. Eles eram todos pobres, eles tinham gente passando fome, ainda oriundo depois da Segunda Guerra. A Coreia teve uma guerra, a famosa Guerra das Coreias, que acabou dividindo o país em dois, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Quem estuda história sabe. Então sabe o quanto que esses países penaram com fome, com pobreza imensa. E o que eles fizeram para resolver o problema? Né? Eles investiram em políticas públicas, políticas sociais e, principalmente, educação, ciência e tecnologia. Aquilo que a gente fala, que qualquer político fala, mas não faz, todo mundo fala, mas ninguém faz. O país só sai dessa inércia com investimento maciço em educação, ciência, tecnologia e políticas sociais. Não investiram em mercado financeiro, não investiram em bancos, não botaram dinheiro para esse pessoal, porque isso aí não gera riqueza. Mercado financeiro não gera riqueza. Mercado financeiro gera ganhos para quem tem dinheiro. Então, se você quer parte do orçamento, onde vai o orçamento, que é o dinheiro dos impostos, quem paga mais impostos são os mais pobres. Rico não paga imposto. Vai lá. E aquele dinheiro do orçamento público tem que ser direcionado para educação, ciência, tecnologia e políticas sociais. O resto pode ir para banco, porque banco não dá crescimento, porque ele não gera riqueza. Mercado financeiro não gera riqueza. Né? E é o que você mais vê. Quando você liga hoje YouTube, é gente vendendo mercado financeiro, vendendo cursos de como ficar rico do dia para a noite, criptomoedas, cripto não sei o que, invista nisso. Isso é balela, não vai adiante. Você só resolve o problema de um país com educação, ciência, tecnologia e políticas de transferência de renda, quando o país tem a desigualdade do tamanho do Brasil. Como encontrar uma solução sustentável para o desperdício dos alimentos, sendo o interesse econômico tão influente a ponto de impedir que o alimento chegue para quem mais precisa? É uma questão muito interessante. Hoje, nós temos hoje várias frentes trabalhando
para que os sistemas alimentares, o nome esse é um nome que foi dado, sistemas alimentares sejam mais curtos. O que significa isso? Aquilo que eu falei na hora da palestra, no qual a gente tem a produção, por exemplo, vocês estão no Rio de Janeiro, então vocês comprem alimentos de produtores do Rio de Janeiro, não comprem alimentos que venham industrializados de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do sei lá da onde, do exterior, comprem do produtor local, porque aí você dinamiza e esse alimento tem muito menos risco de ser perdido. Por quê? Porque o transporte é menor, o armazenamento é menor, o consumo é mais rápido, porque ele está perto de vocês. Então, isso nós temos que fazer em todo o país, fazer com que todas as regiões, a região norte coma alimentos produzidos no norte, o nordeste coma alimentos produzidos no nordeste, o sul coma alimentos produzidos no sul. Então, você para de ficar comendo muita coisa industrializada, que são os piores, porque aí vem de outros cantos. E o rendimento desse alimento não fica na sua região. Tem outra coisa, o seu dinheiro, se você compra de fora, o dinheiro vai enriquecer pessoas de fora da sua região. Quando você compra da sua região, esse dinheiro fica enriquecendo ou fazendo com que a economia gire na sua própria região. Então, economicamente, isso é muito importante para a sua região. E aí diminui os desperdícios. Os desperdícios acontecem, como eu falei, 30%, 40% dos desperdícios de alimentos acontecem no setor transporte, quando você tem que transportar o alimento de um local muito distante para o outro. Perde-se muito, os alimentos ficam machucados, passa-se muito tempo em estrada, o próprio caminhão perde, se não tem condicionamento, né, para freezer, para condicionar, perde também. A maioria dos caminhões são todos velhos, então você perde muito alimento no transporte. Então você diminui muito, né, a perda de alimentos no transporte e também conscientizando os pequenos e grandes produtores para que não condicionem bem os alimentos, para que não percam na hora da produção do alimento e condicionamento. Porque as famílias estão fazendo todas o seu trabalho. A grande maioria das famílias hoje, através das campanhas, estão trabalhando para não desperdiçarem alimentos em casa. E eles são os que menos desperdiçam. Muitas vezes as pessoas jogam a culpa nas famílias. As famílias são as que menos desperdiçam. Quem mais desperdiça são o transporte e a comercialização, como nós falamos. Isso está comprovado, tá? Através de pesquisas. Não estou jogando isso de cabeça. Isso tudo é comprovado. Vou aproveitar que o senhor levantou esse questionamento, né? Amanhã nós teremos uma palestra com o Movimento de Pequenos Agricultores do Rio de Janeiro, o MPA. Vai ser na parte da tarde, todos estão convidados para a gente poder levantar mais uma vez essa discussão. Vamos à próxima pergunta. O senhor poderia falar um pouco sobre o seu trabalho como representante no Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas no Brasil? Muito bem. O meu trabalho principal, primeiro, a agência que eu represento, que é o World Food Program, sigla em inglês, WFP, para Programa Mundial de Alimentos. É a maior agência das Nações Unidas. Então, ela é maior do que aquelas que vocês conhecem, FAO, Unicef, Unesco, o WFP é maior. Maior em termos de pessoas, maior em termos de trabalho. Por quê? Porque o WFP é que leva alimentos a todas aquelas populações que estão em situação de fome no mundo. Então, por exemplo, agora nós tivemos Sudão do Sul, Iêmen, né, o Afeganistão, que teve aquele problema que vocês acompanharam, a saída dos Estados Unidos, muita gente começou a passar fome, os Estados Unidos saíram e levaram tudo. Então, o WFP é que faz com que os alimentos cheguem nessas populações. Então, tem milhares de aviões, navios, carros, anfíbios, caminhões, para fazer chegar esses alimentos. Para vocês terem uma ideia, nós temos alimentos que estão dentro agora, nesse instante, em navios, que podem ser desviados para qualquer lugar do mundo se tiver um desastre climático, por exemplo, um terremoto em alguma região do planeta, no qual necessite de água, de alimentos para as pessoas de maneira rápida. Então, nós precisamos chegar rapidamente a essas populações. Então, esse é um trabalho que o WFP faz. O meu trabalho pessoal é ajudar esses países em desenvolvimento do mundo a criarem políticas públicas para que eles não dependam de ajuda do WFP, ou seja, não dependam de ajuda externa, que eles criem políticas internas. Então, hoje já ajudamos mais de 50
países, tanto da África, quanto da Ásia, quanto da América Latina, a criarem políticas públicas, a mostrarem. Então, por isso que eu falo tanto, falo aqui e falo para esses países, que é tão melhor investir na prevenção do que ter que arcar com os custos da extrema miséria, com os custos da fome naqueles países. E hoje é tão lindo ver os países africanos desenvolvendo políticas de alimentação escolar, políticas de apoio ao pequeno agricultor familiar, apoio às pessoas, porque eu sempre digo, a melhor política que existe para um governante é investir na sua população. Né? Porque parece até que eu estou falando alguma coisa nova, mas parece que isso eles nunca tinham escutado. Eu investir na população? Sim, você só existe um Estado porque existem pessoas, e o papel do governante é cuidar das pessoas. Né? Cuidar do Estado, cuidar das pessoas que representam, que estão ali naquilo ali. E parece ser algo novo. Então, eles começaram, muitos, hoje, investem em políticas sociais, investem em educação, né, de uma forma muito legal. Hoje, a grande maioria dos países do mundo tem programas de alimentação escolar que não tinham há 10 anos atrás. Então, esse é o trabalho que eu faço, ajudando esses países a criarem políticas, né, dessas que eu falei, políticas estruturais de combate à extrema miséria, de combate à insegurança alimentar e nutricional, porque está tudo interligado. Muito obrigada. E a última pergunta existe algum projeto, trabalho voluntário pela ONU? Caso sim, como participar? E muito obrigada. Muito bem, deixa eu colocar, eu esqueci, eu sempre esqueço de fazer isso, mas para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é só colocar @WFP Brasil com S nas mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, todas essas mídias aí, Twitter, mas @WFP Brasil com S, e tem também o nosso site, que é wfp.org.br, que você também lá vai ver como fazer para trabalhar conosco, para fazer trabalhos voluntários, está tudo nesse site, wfp.org.br. O meu pessoal, que eu também só posto coisas de trabalho, de onde eu estou, os lugares que eu viajo, é Dani Balaban, @Dani Balaban, tudo junto. Então, tem o Twitter, tem também Facebook. O Instagram é Daniel_S_Balaban. Quem quiser acompanhar, está lá. E a gente está sempre postando coisas do trabalho, de quando a gente precisa, os locais que a gente está, as coisas que a gente está fazendo. Então, quem quiser acompanhar e junto com a gente, é só se inscrever. E a gente recebe muita gente voluntário, e também estagiários, e outra, nutricionistas, o mundo inteiro está querendo. Então, e os nutricionistas brasileiros são os melhores do mundo. Então, tem vários países que querem e precisam ter nutricionistas. Quem gostaria? Mas agora, tem que falar línguas e tem que gostar de culturas diversas. Tem que ser meio diplomático, não é fácil. Bom, infelizmente chegamos ao fim. Muito obrigada, senhor Daniel Balaban. Mas eu estou sempre à disposição. A próxima vez que quiserem fazer alguma coisa e me chamar, terei muito prazer em participar. Tá? E parabéns pelo trabalho. Foi lindo ter participado com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas suas reflexões. Agradecemos mais uma vez pela sua presença. E encerramos a nossa mesa 1 e aguardamos todos na nossa mesa 2, que ocorrerá às 15 horas. Não deixe de conferir o link de acesso no e-mail de confirmação da inscrição do evento. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela participação. Mais uma vez, senhor Daniel Balaban, muito obrigada pelos nossos coordenadores, pelos nossos representantes, pelos nossos professores que participaram. Muito obrigada pela presença. Até a próxima mesa e um ótimo dia a todos.